O que se entende por transgressão? Oi! Você já deu like? Ainda não? Eu vou esperar um pouquinho. Pronto? Já deu like? Então agora é só você se inscrever no canal. Ative o sininho, tem vídeo toda semana. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Vamos fechar os olhos e pedir que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos pela aula que vamos ter. Que desde já o Senhor fale aos nossos corações e que aprendamos cada vez mais do Senhor e que estejamos próximos a Ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Crianças, estamos na nossa unidade 5 sobre o pecado. Vimos na aula anterior a pergunta 30. O que se entende por falta de conformidade? Não ser e não fazer o que Deus exige. Vamos ler dois textos da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o outro texto, Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Como falei, já iniciamos o nosso assunto sobre o pecado, esta unidade que nos mostra detalhadamente o que é pecado. A nossa pergunta de hoje, a pergunta 31, diz: o que se entende por transgressão? É fazer o que Deus proíbe. Crianças, nós estamos falando nessas aulas anteriores sobre o pecado, a tragédia que atingiu o mundo. O mundo era perfeito e maravilhoso e entrou no mundo esta tragédia, o abismo que separou o homem de Deus, a doença que pode matar a alma, a morte eterna. Na aula passada nós falamos sobre a falta de conformidade com Deus. Isso é pecado. A falta de conformidade com aquilo que Deus quer para nós, com aquilo que Deus quer que sejamos. Isto é pecado. O pecado atinge o nosso coração e deixa o nosso coração triste. Foi através de um único homem, Adão, que entrou o pecado no mundo. Essa tragédia que atingiu o mundo. O pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Já lemos este versículo aqui. E por causa de um pecado, o pecado de Adão, todos pecaram. Romanos 5,12. Todas as crianças, adultos, idosos, todos eles nasceram em pecado. A criança nasce em pecado. Todos nós, eu e você, nascemos em pecado. E a falta de conformidade com a vontade de Deus está no nosso coração. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Versículo do Salmo 51. Hoje então, crianças, entenderemos o que é transgressão. É a pergunta de hoje. O que se entende por transgressão? O que é transgressão? Transgressão, crianças, é ultrapassar uma lei estabelecida. É a infidelidade, é a desobediência explícita, estampada.
é fazer a sua própria vontade. A transgressão vai além dos limites. Na Bíblia, transgressão é o sinônimo de pecado. É a mesma coisa que pecado. Por exemplo, quando uma pessoa ultrapassa um muro aonde é proibido passar. Quando agimos assim na nossa vida diária, na nossa vida, nós estamos transgredindo, nós estamos praticando a transgressão, o pecado. Quando Deus nos dá um limite e a gente ultrapassa, a gente faz a nossa própria vontade. Isso é transgressão, isso traz tristeza ao nosso coração. Por exemplo, quando uma pessoa dirige, seu pai, por exemplo, ele dirige e ele ultrapassa o limite de velocidade. Ele está cometendo uma transgressão. Ele ultrapassou o limite determinado naquela estrada. Ele cometeu uma transgressão. Biblicamente, transgressão é pecado. É a mesma coisa, é sinônimo. Então, crianças, Deus estabeleceu para Adão o limite. Ele não podia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles, Adão e Eva, desobedeceram. Eles ultrapassaram o limite e cometeram transgressão, pecaram. A desobediência foi explícita, foi clara. Eles fizeram a sua própria vontade. Comeram do fruto, transgrediram a lei de Deus, a ordem de Deus, ultrapassaram os limites e pecaram, desagradando ao Senhor. E os seus próprios corações ficaram tristes, porque foram contra a vontade de Deus, foram contra o ideal que Deus tinha para eles. Deus os queria santos e eles foram contra a vontade de Deus. Eles não tiveram conformidade, acordo com a vontade de Deus. Por vergonha, culpa e medo, eles se esconderam. Tiveram medo ao ouvir a voz do Senhor no jardim. Adão e Eva, crianças, não acertaram o alvo. O alvo estabelecido por Deus. Eles falharam, eles pecaram. E através deles entrou o pecado no mundo. Crianças, o transgressor precisa reconhecer que ultrapassou os limites. É preciso reconhecer que pecou, que passou dos limites. Sabe por quê? Para prosperar na vida, prosperar na sua vida espiritual. É o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Então, crianças, todos nós nascemos em pecado. Como diz o Salmo 51, Davi ali falou que ele nasceu em iniquidade e em pecado concebeu a sua mãe. Nós também, nós herdamos de Adão o pecado original. Somos diante de Deus transgressores. Nós praticamos as mesmas transgressões. Ultrapassamos o limite, muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade. Mas é necessário na nossa vida reconhecermos o nosso pecado, a nossa transgressão. Reconhecermos que passamos do limite colocados por Deus. Às vezes, em uma situação, nós queremos fazer a nossa própria vontade. Se alguém, por exemplo, nos ofende, a nossa vontade é de ofender a pessoa, ofender nosso coleguinha também. Mas será que essa é a vontade de Deus? É o que Deus quer?
Então, quando fazemos a nossa própria vontade, estamos transgredindo a lei, a vontade de Deus, a sua palavra. Somente reconhecendo o nosso pecado, a nossa transgressão, que podemos nos achegar a Jesus. E Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E quando Ele então nos der o perdão, nós teremos o nosso coração alegre novamente. Jesus é quem nos vai dar o perdão. Ele é fiel para nos perdoar. Vamos orar? Senhor Deus, me ajude a não ultrapassar os limites colocados pelo Senhor, através da sua palavra. Me ajude a acertar o alvo da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, por hoje é só. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!